Olá, pessoal da Regenera Lab. Esse é o nosso terceiro webinar. Vocês se lembram dos webinars anteriores que nós soltamos, né, em janeiro e fevereiro. E a gente hoje está de volta para fazer um diálogo com a Lúcia Nader, de quem já falamos ao longo dos nossos encontros, dos nossos primeiros encontros, mas que agora vocês também vão ter a chance, os que já não a conhecem pessoalmente, diretamente, de, enfim, escutar um pouco a Lúcia e falar um pouco a respeito dos elementos que a gente vai falar aqui hoje no nosso canal lá do Slack. Então, Lúcia, muito obrigado pelo diálogo e espero que a gente tenha aqui uma conversa bacana, né, no trilho aí que a gente está seguindo nesse começo de Regenera Lab. Então, Lúcia, eu queria, acho que, começar pedindo para você se apresentar e acho que, em certa medida, colocar um pouco por que é que a gente vai fazer essa conversa hoje sobre burnout, né, que é um pouco esse conceito, né? Estou até usando a palavra em inglês, mas acho que vai ser legal você falar um pouco mais disso também em português, para nos localizar um pouco, né? Por que a gente vai falar de burnout e por que você, em particular, está conectada a esse tema. Então, muito obrigado, bem-vinda, vamos lá. Obrigada, Rogério. Estou super feliz em estar aqui. Oi, pessoal do Regenera Lab. Como o Rogério falou, eu sou a Lúcia, moro em Nova York. Hoje eu estou particularmente triste de estar longe do Brasil, é um dia super importante, com a triste e revoltante execução da Marielle no Rio de Janeiro, que me fez mais uma vez entender por que tantos de nós estamos trabalhando diariamente por um país melhor, pelos direitos humanos, por justiça, por menos discriminação, por mais igualdade, e tratar de um tema como o tema que a gente vai conversar aqui hoje, um dia depois dessa execução bárbara e sabendo que o Brasil é um país que tem a cada 23 minutos um jovem negro é morto, a cada 5 dias um defensor ou defensora de direitos humanos é morto por causa do seu trabalho, é um tema que me é muito caro. Então, estou longe de Nova York, mas estou de coração, mente e alma, mais do que nunca no Brasil e certa da importância desse trabalho que cada um de vocês faz, cada um de nós faz, de formiguinha, mas tentar construir um país melhor. Rogério, para ir na sua primeira pergunta, né, como é que eu comecei nesse tema, né? Eu acho que primeiro a gente tem uma dificuldade grande de dizer o que é o tema, né? Burnout, eu acho que não tem que se apegar tanto ao nome que esse assunto tem. Eu vou chamar aqui de ativismo sustentável, que eu acho que pode ser uma coisa mais macro, que é como nós, como ativistas de direitos humanos, lidamos com a questão da sustentabilidade pessoal do nosso ativismo, né? Então, alguns chamam isso de segurança holística, né? Que é olhar para o tema da segurança não apenas pelo viés da segurança física, mas também da segurança emocional e digital. Né? A minha trajetória é uma trajetória no mundo dos direitos humanos, né? Então minha formação eu sou cientista política, trabalho na área de direitos humanos desde os 17 anos de idade, tenho quase 41 hoje, então faz aí 20 e poucos anos, e sempre estive na construção de organizações, de movimentos, particularmente de uma organização chamada Conectas Direitos Humanos no Brasil, que eu estive 13 anos, fiz parte 13 anos da equipe. Esse tema é um tema relativamente novo para mim, porque durante muitos anos, ou até 3 anos atrás, eu estava muito concentrada em construir organizações, processos, fazer as pessoas trabalharem conjuntamente e sem olhar muito para as partes desse tabuleiro e sem olhar de perto para os indivíduos. Nesse caso, para mim e para os outros indivíduos.
Há 3 anos eu saí da Conectas por uma decisão muito pessoal de querer viver outras coisas, me reinventar. E tive a sorte de conseguir uma bolsa da Open Society Foundations, que me permitiu ficar 1 ano e meio entrevistando algumas pessoas para tentar entender, num primeiro momento, como as organizações da sociedade civil e os financiadores estavam se adaptando à sociedade contemporânea. Depois, eu entrevistei 116 pessoas em 1 ano e meio, na sua maioria ativistas de área de organizações de direitos humanos e democracia, organizações direitos humanos bem lato sensu. E ficou muito evidente para mim, nessas entrevistas, que eu estava negligenciando completamente uma pecinha, que é o ser humano. Eu estava muito atenta ao como as organizações estavam se adaptando ao mundo, sem entender muito bem que organizações são compostas de pessoas, que o mundo é composto de pessoas. E eu digo isso porque em várias entrevistas, ou na maioria das entrevistas, aspectos muito individuais do ativismo e do engajamento por direitos humanos começaram a vir à tona, como grande frustração em não conseguir medir resultado, esgotamento das pessoas por as organizações estarem se transformando em máquinas, em rolo compressor que passa por cima da individualidade e coisas assim. Então, eu comecei a me interessar por esse tema há 3 anos, por meio de uma bolsa da Open Society, onde eu pude entrevistar algumas pessoas e percebi. Desde então, eu venho me dedicando ao que eu chamo de agora de redescobrindo o humano no trabalho pelos direitos humanos e democracia. Faço isso como pesquisadora visitante na Universidade de Nova York e também como ativista, como provocadora de espaços como Regenera e outros. E por fim, diria nessa primeira pergunta que eu me descobri muito nesses últimos 3 anos, foram 3 anos de uma jornada de autoconhecimento muito forte para mim. E então que isso não é um tema de pesquisa distante, mas é também um tema com o qual eu me relaciono. Eu comecei a perceber que minhas maiores qualidades como defensora de direitos humanos, coragem, força, energia, se mal reguladas, são também meus piores defeitos. Né? Então, outro dia, conversando com uma amiga, a gente falou a chama que nos move é também a chama que nos queima. Né? E eu acho que é disso que se trata aqui, né? Nesse papo de hoje, o ativismo sustentável, no meu caso, e de novo, né? são situações pessoais, mas é muito como regular essa chama que traz o melhor de mim, mas também o pior de mim, para que eu possa ser a melhor defensora de direitos humanos possível, a melhor pessoa possível e ter um trabalho sustentável, resiliente e efetivo. Uhum. Lúcia, o tema do ativismo sustentável, ou antes disso, né, a possibilidade de admitir que existe sofrimento organizacional, sofrimento dentro dos movimentos, sofrimento entre as lideranças, né? Ou seja, essa é uma discussão bastante política, né? De falar de fragilidades, de falar de escolhas que podem não ser muito boas, de reconhecer que há problemas, obviamente, que estão na sociedade e que produzem sofrimento também nos ativistas, mas, ao mesmo tempo, há outros tipos de problemas nas relações, dentro das organizações. A minha pergunta é o quanto que, nesses últimos anos, vem se tornando mais legítimo que um ativista possa admitir que sofre, que é difícil para ele. A gente está vivendo algum tipo de mudança nessa questão? Eu acredito que sim, né? E de novo, não é puramente científico. Tem alguns dados que nos mostram que essa situação vem sendo estudada, ao menos mais do que ela era antes, e as pessoas estão começando a falar mais disso, tratando de uma forma mais natural, menos tabu. Né? Então, por exemplo, a Universidade de Nova York, aqui onde eu estou, publicou recentemente, há uns 2, 3 anos, 2 anos mais ou menos, um estudo
uma pesquisa com 350 defensores de direitos humanos, onde 19% deles expressaram sofrer de algum tipo de trauma ou sintomas de depressão e tudo. Isso é muito maior que a média da população que não trabalha com isso, né? Isso se aproxima da média de trauma de veteranos de guerra, o que é, para mim, um absurdo fazer essa comparação, mas que é muito, muito, muito próximo nesse artigo, nessa pesquisa da Universidade de Nova York, eles fazem essa comparação. Então, tem alguns dados que nos levam a CREOL, por exemplo, a Universidade de York, na Inglaterra, traz que para os defensores em risco, e aí é uma categoria muito específica, que são defensores ameaçados ou em situação de muita linha de frente, 86% está preocupado com a sua segurança emocional, não só a sua segurança física, né? Então, começa a ver que a questão não é a questão, além de vida ou morte, segurança física, é de segurança emocional, de vulnerabilidade, é de aceitar limites, né? É de se conhecer, e por aí vai. No Brasil, algumas pessoas vêm estudando esse assunto há algum tempo, né? Então tem a Helena, por exemplo, que não é brasileira, mas vive no Brasil, e há 10 anos publicou um livro que é uma referência nesse assunto, chamado Por que a Revolução se nós não podemos dançar? Né? Então, trazendo esse tema à tona numa perspectiva feminista, né? De que o individual é político, de que a gente precisa estar bem, que a gente não pode ser movido só pelo sofrimento, e eu digo só porque faz parte também ser movido pelo não se conformar e não estar confortável com a situação em que vivemos. Então, parte de um sofrimento pode ser potente e necessário, né, para um defensor e defensora de direitos humanos, mas ele não pode ser o único componente, né? E o se cuidar pode ser um ato político, pode ser um ato político de resistência, pode ser um ato político de estar no mundo da forma com os valores que a gente prega para o mundo, né? Pode também ser, em algumas conversas que eu venho participando, tem sido trazido à mesa que a gente usa das mesmas armas que a gente luta contra um Estado opressor ou contra os violadores de direitos humanos, entre nós do movimento de direitos humanos, né? Então, muitas vezes, sem perceber a força que nos move numa resistência, em alguma ação com relação à violência policial, contra a tortura, por mais igualdade, menos discriminação, eu sou a mesma pessoa que está ali na linha de frente encarando o policial e que está com o meu colega dentro de uma sala escrevendo um relatório. E às vezes, por eu ser essa mesma pessoa, essa energia ou essas táticas usadas no combate, né? E a gente usa muito vocabulário de guerra, isso é outra coisa que a gente pode falar, mas essas táticas muitas vezes são usadas entre nós mesmos, né? Entre nós, são táticas violentas, são formas de a gente reproduz no movimento de direitos humanos algumas das práticas que não só a gente busca combater, mas a gente joga com as mesmas peças nesse tabuleiro, né? Então, eu diria que sim, esse tema está deixando de ser um tabu, e isso é muito bom, na minha opinião. Tem toda uma discussão sobre do que a gente está falando, né? Precisa definir, não precisa definir. Outro dia eu fiz uma lista, tem no mínimo uns 15 nomes para se tratar do assunto, todos eles com matizes distintas, especificidades, mas, né, alguns falam de trauma, outros falam de segurança holística, outros de burnout, outros de ativismo sustentável, tem um monte, aqui nos Estados Unidos falam bastante de healing ou cura, e todos eles são diferentes, têm diferentes definições e características, mas trazem para a mesa essa coisa essencial que é o emocional, a vulnerabilidade emocional, e a aceitação de que somos seres humanos, né? De que ativistas não são louváveis, mas não são heróis imortais,
que organizações não são máquinas, organizações são organismos vivos, e a sociedade não é monolítica e não vive nessa dicotomia muitas vezes artificial que a gente faz no mundo dos direitos humanos. Então, sim, há uma quebra de tabu, está se falando mais sobre o tema, mas é preciso mais e eu estou feliz de fazer parte desse movimento. Uhum. No Regenera Lab, Lúcia, há organizações que estão inseridas, né, na luta socioambiental, há organizações mais na agenda do direito à cidade, outras organizações mais classicamente no campo, né, dos direitos humanos. Há outras organizações que estão mais numa perspectiva de um fomento do campo como um todo, de agendas mais democratizantes ou da expansão, né, da ação social no Brasil. Enfim, há um conjunto ali de atores. A minha pergunta é o quanto que você tem observado que nestas pesquisas, nas construções teóricas que você tem feito e também às quais você tem tido acesso, o quanto esse tema do sofrimento organizacional ou dos ativistas ou da violência intrainstitucional, o quanto esse é um tema que ele extrapola especificamente o campo dos direitos humanos e ele é um tema das ONGs. O quanto você reconhece isso e talvez te escutar um pouco por quê, né? Porque esse é um tema, enfim, talvez agora mais comum, né, entre as organizações da sociedade civil. Eu acho que ele é um tema, assim, que extrapola o mundo dos direitos humanos. Eu tenho me concentrado mais a estudar e ler artigos e pesquisas relacionadas a direitos humanos e democracia, menos, por exemplo, em questões ambientais, que também faz parte disso, mas tem algumas especificidades. Mas eu sinto, sim, que é um tema que extrapola o mundo restrito daqueles que se definem ativistas de direitos humanos. Então, nós organizamos há alguns meses um encontro no interior de São Paulo, que foi chamado Ser, Sentir, Cuidar e Agir, que reuniu um grupo de pessoas, tem uma pessoa do Regenera Lab que fez parte, por sinal, reuniu um grupo de pessoas e pessoas de diversas, que se definem de diversas maneiras, como ativistas de direitos humanos, ativista ambiental, tinha uma pessoa do movimento Eu, Empregada Doméstica, Raul Santiago, da Maré, no Rio, do Alemão, do Complexo do Alemão. Então, é um tema que perpassa vários setores sociais, sim, e várias organizações, né? Não acho que é um tema que se limita a quem se define ou está dentro de organizações que se definem como de direitos humanos. E, Lúcia, você pode contar para a gente de que maneira as organizações e os movimentos têm lidado com a questão do burnout, né? Há experiências em curso, há recomendações, enfim. O que vem aí, né, na trilha da gente, enfim, corrigir ou sanar os vários campos de sofrimento físico e psíquico? Sim. Tem bastante coisa sendo feita. Acho que essa sua pergunta é fundamental para não ficar só num diagnóstico de que tem uma questão ali, mas que tem o que está sendo feito e o que pode ser feito para se encarar de frente essa questão e ir avançando. Eu vou dar alguns exemplos do que eu tenho visto de práticas, mas eu acho que é bem importante salientar que esse é um tema onde não há receita pronta, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada organização é uma organização e principalmente e também lidar com esse tema num país como o Brasil,
tão desigual, tão racista, tão misógino, é lidar com outras desigualdades que acontecem na sociedade, né? Então, eu, como uma mulher branca de elite, tenho acesso a muito mais coisas e muito mais privilégios do que outras companheiras minhas de direitos humanos que não são da minha classe social ou que são negras, ou, né? E é importantíssimo que que a gente reconheça as especificidades e reconheça também as desigualdades desse tema, né? O meu sofrimento é legítimo, ele é único, ele é meu, mas ele está dentro de um contexto de uma sociedade e de um mundo, mas de uma sociedade extremamente desigual, né, na qual a gente tem que ter bastante cuidado para não se transformar todo mundo em vítima, porque a gente acaba perdendo um pouco a noção de prioridades aí, né? Então, acho a minha mensagem seria qualquer um dos exemplos que eu vou dar aqui não deve ser tomado como uma receita, mas deve sim ser visto sempre à lente de condições socioeconômicas, de gênero, de raça e das especificidades pessoais e organizacionais. Eu diria, tem uma autora que fala do ABC do burnout, né? Em inglês faz sentido porque é ABC, que é Awareness, Boundaries and Connections, né? Que se traduzindo aqui seria awareness, presença, né? Ou consciência, ou ter consciência do que está acontecendo. Boundaries seria limites e connections, conexões. Eu acho que essa é uma coisa bacana essa forma como ela fala. Ela fala, para encarar, para ter um ativismo sustentável, eu preciso conhecer aquilo que faz ele não ser sustentável, né? Eu preciso conhecer qual que é o fogo que queima e não move. Eu preciso estabelecer fronteiras, e aí podem ser fronteiras e limites nas minhas relações, na forma como eu faço as coisas, como eu me relaciono, e eu preciso ter conexões, né? Eu preciso ter uma rede de suporte, me apoiar, saber o que me sustenta. Então, para mim, essa tríade, né, autoconhecimento, ou saber identificar, parar e pensar aonde que está essa regulação da chama, fronteiras, né, limites e conexões, que pode ser quase o oposto de limites, né, mas assim, conexões, suporte, para mim é um caminho interessante de se pensar isso, dos diversos temas. Então, eu diria que no nível pessoal, principalmente, as práticas que eu tenho visto e as coisas que eu recomendaria é algo de realmente processos de autoconhecimento e regulação, né? Então, quer dizer, o que me faz ser da forma que eu sou na minha organização, o que me motiva, o que me regenera, o que me paralisa, o que faz eu ser, do que eu preciso, né? Quais as minhas necessidades, qual o meu potencial, o que eu posso dar. Então, muitas vezes parece simples, mas quantas vezes a gente para numa semana corrida estando numa ONG ou num coletivo, quantas vezes você para pensar nisso e anotar num papel, olha, aqui acho que talvez eu tenha ido além daquilo que eu deveria. Porque, né, quantas vezes a gente para ter né, parece um luxo, né, ter esse momento de reflexão e de autoconhecimento. Então, eu diria que tem práticas nesse sentido, né, de sair do automático e pensar autoobservação, regulação, práticas de regulação, de autoconhecimento, de pedir ajuda, né? Não quer dizer fazer tudo sozinho, não quer dizer fechar a porta e ficar meditando, pode até ser isso também, recomendo, mas como eu me conheço e lido e defino o que eu preciso de apoio, de necessidades e estruturo o meu trabalho. Do ponto de vista organizacional, tem algumas práticas que estão sendo feitas e são vistas nessas pesquisas e, né, em alguns textos que eu tenho lido, que vão práticas desde uma que está bem disseminada no início de cada reunião, em vez de começar a reunião, qual a nossa pauta, vamos fazer,
como cada um ali na sala está se sentindo, né? Quer dizer, como a gente está chegando para essa reunião, né? Cada um de nós. Isso faz com que as pessoas sejam vistas, se sintam ouvidas, o que não só é um valor importante para as instituições, mas é uma prova de que há um carinho, um apreço pela individualidade, pelos sentimentos, pelo subjetivo, né, no caso de uma reunião, não apenas pela agenda e o que tem que ser feito e mudado no mundo. Então, algumas organizações estão fazendo muito isso, o que antes era uma vez por ano, quando a organização ia viajar e se fechava num hotel para fazer o planejamento e durante 2 horas, talvez, desse fim de semana, fora, ia falar sobre sentimentos, hoje está mais permeável. Várias organizações estão trazendo sentimento e vulnerabilidade para os seus ambientes de trabalho, seja nas reuniões, seja no dia a dia. Outra coisa, outra prática, é uma prática também parece muito simples, mas uma prática de debriefing, né? Uma prática de quando você passa por uma situação de estresse. Penso aqui nas organizações que, por exemplo, que é a minha área, pessoas que visitam presídios e recolhem casos de tortura ou de violência policial. Como é que você digere toda essa informação uma vez que você volta para sua organização? Alguém te pergunta, né, o que você está sentindo, como é que foi isso para você? Há práticas que você pode fazer antes de entrar numa penitenciária e colher testemunhos de tortura, e depois compartilhando isso com seus colegas ou com outras pessoas. Pouquíssimas organizações, mas algumas começam a ter, tem disponível um psicólogo, né? Então aqui a Human Rights Watch em Nova York tem um telefone 24 horas de um psicólogo externo para quem quiser ligar se precisar de auxílio. Temas assim, ou apoio do peer support, né, que chamam aqui, então apoio de pares, apoio entre pares nas organizações, se revezar em posições de grande estresse. Então, organizações que lidam, uma área onde esse tema tem sido bastante pesquisado é a área de comunicação. Então, as pessoas que passam dias editando imagens e vídeos de abusos de direitos humanos ou de violação de direitos indígenas ou aí, enfim, a lista é grande de violação, são pessoas que estão ali editando um vídeo, mas estão editando um vídeo sobre uma violação, sobre uma vida, sobre uma pessoa. E tem mais um nome da lista, que chamam de trauma secundário, né? Que é um trauma que não é o trauma que você está vivendo ali, mas é o trauma de lidar com aquela imagem o tempo todo. Essas pessoas algumas organizações têm uma prática de fazer se revezar nessas. Então, não é sempre a mesma pessoa que vai passar 3 anos na organização editando vídeo e fazendo só isso, porque aquilo é muito desgastante, é muito impactante e também pode fazer com que ela perca perspectiva da importância daquilo que ela está fazendo ali e da humanidade daquilo que ela está fazendo ali, né? Então, essas são, assim, algumas práticas, né? Eu posso indicar depois para quem tiver mais interesse no Regenera Lab, lista de coisas para ler e pensando aqui tem um livro que é mais para quem trabalha com refugiados e humanitários, que é 85 maneiras de evitar o burnout. Eu desconfio um pouco sempre dessas receitas, mas esse tem umas dicas bem boas. Que é da mesma autora que fala do autoconhecimento, limites e conexões. Então, enfim, dá para fazer, dá para encarar e transformar, ter menos, ser mais resiliente, ser mais criativo e continuar agindo por um mundo melhor. Lúcia, acho que tem uma pergunta para mim nova, e eu entendo que até aqui, na nossa entrevista, e era isso mesmo que a gente estava disposto a fazer, a gente está olhando muito para o burnout, como isso se manifesta, como isso deteriora a condição de trabalho e de vida das pessoas e maneiras de lidar com isso.
tá muito claro, te agradeço muito. Tem um outro campo que é o quanto o burnout e esses, enfim, esses vários fenômenos dos quais a gente está falando, o quanto eles enfraquecem a ação política da organização no campo, né? O quanto, a minha pergunta é se você também tem visto ou estudado o quão prejudicial é no médio prazo ou no longo prazo um ambiente degradante para a própria missão organizacional, para o seu propósito. Eu Uhum. até me lembro, não sei se eu estou correto em fazer essa associação, e você, por favor, enfim, corrija, mas o caso da Oxfam no Haiti, né, recentemente, dos vários casos de abuso de crianças ou da contratação de mulheres como em Uhum. festas, como prostitutas, enfim, uma série de escândalos ali Uhum. que envergonharam muito, né, o governo inglês, a DFID como apoiadora e, sem sombra de dúvidas, a própria organização. Ou seja, o quanto isto, o quanto essa pergunta te faz sentido, o quanto você vê de relação entre o dentro e o fora, né, Uhum. também como um elemento fundamental para organizações da sociedade civil que estão absolutamente, né, Uhum. existem para fora, né, para trabalhar, para intervir Uhum. socioambientalmente. Como é que você vê isso? Acho uma pergunta super interessante. Pensando aqui de bate-pronto, eu penso em três elementos, assim. Um primeiro, com esse caso que você trouxe da Oxfam, me fez pensar o quanto a legitimidade das organizações vem da sua autenticidade, ou vem de quanto essas organizações praticam no seu dia a dia os valores que elas pregam para o mundo, né? E aí eu acho que tem muito a ser evoluído, né? Muitas das nossas organizações, das ONGs, a gente é bom em dizer o que deve mudar, e um pouco menos bom, pode ser um pouco menos bom em fazer as mudanças internas e as mudanças entre nós. Isso tem relação com hierarquia, tem relação com grandes diferenças salariais na organização, tem relação com discriminação nas organizações, tem relação com várias outras questões. Então, acho que é isso que eu diria. A primeira coisa é que sim, essa questão toda do ativismo sustentável tem um impacto, pode ter um impacto na nossa ação no mundo lá fora, quando se escancara que há um descompasso entre os valores que eu prego para o mundo e aqueles valores que eu aplico dentro da minha organização. Isso pode chegar a um extremo dos escândalos da Oxfam, ou pode ser no dia a dia, em práticas corriqueiras de organizações que estão reproduzindo ali uma série de desigualdades e opressões que elas buscam combater no mundo, né? Então, assim, a legitimidade, a autenticidade e essa esquizofrenia um pouco das organizações, muitas vezes, acho que é um tema importante nesse balaio que você levantou. Um segundo tema que eu diria é que os formatos organizacionais, e entrando aqui na coisa de organizações mais regenerativas, a gente tem criado organizações, historicamente, não só ONGs, como no setor privado, etc., que se configuram, como alguns autores falam, como máquinas, né? Então, são máquinas perfeitas, onde você coloca uma coisa de um lado, sai um produto do outro, como se organizações fossem assim. No terceiro setor, ou nas ONGs em geral, isso pode levar ao que eu ouvi de uma das pessoas que eu entrevistei lá, um dos 116 entrevistados, que me disse, muitas vezes eu me pego mais preocupado com a perpetuação da minha organização do que com a sua pertinência. Que é como se, para fazer a máquina continuar girando na linha de produção, relatório para financiador, equipe, tenho que fazer aquilo porque aquilo foi planejado e eu prometi, etc. Eu acabo me esquecendo quase do objetivo real da transformação no mundo. Ou, se não esquecendo, tendo usado a minha energia muito mais para fazer a máquina continuar girando do que para a transformação que essa
que essa organização quer gerar no mundo. É super difícil, é um equilíbrio difícil que a gente está aqui pensando em como construir de uma maneira diferente, né? Eu acho importante que organizações tenham especialistas, por exemplo. Acho importante que organizações possam prever parte das suas ações no início de ano e ter um planejamento, etc. Não quer dizer descartar tudo isso, né? Mas começa a ser complicado quando esses processos a institucionalidade se torna tão pesada que ela começa a ser um peso nas costas mesmo de quem está na organização e faz com que sobre pouca energia ou que eu tenha que pôr uma energia extra que a longo prazo não é sustentável para a transformação que eu quero ver no mundo lá fora, né? Então, esse é o segundo ponto que eu levantaria. E o terceiro, mais rápido, é aquilo que eu já falei, né? Que estar bem é resistir, né? Então, acho que a gente não está falando aqui, a gente está falando de condições mínimas, a gente não está falando então, resistir é um ato político, né? Então, é importante para continuar, a luta é longa, né? E as estruturas são perversas e tem muita coisa a ser feita. Então, para conseguir tá inteira na defesa de um mundo mais justo, de um país mais justo, é importante estar vivo, é importante estar emocionalmente amparado, é importante estar vulnerável para pedir apoio, é importante compartilhar limites, é importante falar disso sem tanto tabu, porque quando você abrir a boca para compartilhar isso com alguém, você vai provavelmente ter do outro lado uma pessoa que vai falar, nossa, eu também sinto isso, ou estou sentindo, né? Como é que a gente pode fazer com que isso ter menos medo de compartilhar esse tipo de questão dentro e fora das nossas organizações? Maravilha, Lúcia. Muito obrigado. Obrigada a você. Tô super feliz e queria estar super feliz de estar gravando esse vídeo de novo, que pensando muito em tudo que está acontecendo no Brasil hoje. E como o trabalho de cada um de nós e daqueles que estão na ponta em situações difíceis, pessoas da periferia, mulheres negras, o quanto isso é importante. Eu lembro que em uma conversa de novo, com um ativista de direitos humanos que é morador de uma das favelas do Rio de Janeiro, eu coloquei muito francamente, eu falei, olha, às vezes eu sinto que esse tema é tão burguês, é um tema de tanto luxo, né? Aí ele me falou assim, é um luxo, mas é um luxo que eu quero para mim, é um luxo que eu quero disputar, porque tá vivo não é, tá vivo e tá bem e continuar na luta, né? Então acho que tendo em perspectiva as desigualdades que a gente vive no Brasil, sabendo colocar sempre em perspectiva tudo isso, é muito importante que se fale sobre o tema e se veja o tema como também uma forma de abordar desigualdades e discriminações estruturais. Ótimo, Lúcia. Muito obrigado. Aprendi muito contigo. Te agradeço. Obrigada a Quem você. sabe até o final do ano, né, nesse itinerário do LEB, você possa encontrar Eu adoraria. presencialmente e conversar um pouco mais. Quem quiser pode me escrever no Slack, eu estou lá no Slack, ou me mandar um e-mail, enfim, tô por aqui e por aí também. Legal. Muito bem. Galera, então essa foi a entrevista com a Lúcia Nader, o nosso terceiro webinar, que está ligado a um roteiro de exercício que é preparatório para o terceiro encontro presencial, agora ao final do mês de março de 2018. Então, espero que o vídeo tenha feito em vocês o efeito que fez em mim. Estou bastante tocado pelas palavras da Lúcia. E nos vemos em breve, presencialmente ou no nosso próximo webinar. Aguardem. Obrigado. Obrigada. Obrigada, um beijo, pessoal. Valeu, Rogério. Tchau. Tchau.